Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Rodrigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, né? E depois clica no sininho para receber aí as notificações de novos vídeos aí no nosso canal. Bom, já estou aqui aberto com o Excel aberto, né? E a gente vai criar uma planilha de trabalho em branco, tá? Uma pasta de trabalho em branco. Muito bem. Hoje a gente vai ver algumas fórmulas básicas do Excel, né? Que seria a soma, a média, o mínimo, o máximo, o menor e o maior. Tá? Então a gente vai trabalhar nessas fórmulas, utilizando aqui como exemplo, né, alguns produtos e valores de alguns supermercados. Então primeiramente eu vou digitar aqui produtos. Percebam que eu aumentei aqui um pouco a largura da coluna, né? E vou digitar aqui alguns produtos: arroz, feijão, sal, óleo, macarrão, molho de tomate, café, açúcar e leite. Vou pular uma célula aqui e aqui eu vou escrever total. E aqui logo embaixo, média. Tá? Então já são duas fórmulas que a gente vai utilizar depois. Aqui eu vou selecionar as colunas B, C, D e E. Né? Percebam que eu cliquei aqui em cima da letra, né? B, C, D e E. E vou aqui em largura da coluna para aumentar um pouquinho a largura. Vou colocar o valor 20. Aqui 20 fica um bom tamanho para o que eu preciso. Nessa célula, que seria B1, eu vou escrever mercado 1. Na C1, mercado 2. Na D1, mercado 3. E na E1, mercado 4. Muito bem. E aí vamos colocar os valores. 12,50. Percebam que eu digitei 12,50. Na hora que vocês estiverem preenchendo os valores, não é necessário colocar o zero. Deixa eu voltar aqui. Não é necessário colocar o zero, né? Porque quando eu der Enter, ele fica 12,5. Tá? Então, vamos colocar aqui no feijão, por exemplo, 6,80. Ele fica 6,8. Ok? No caso do sal, por exemplo, 3,45. Aí sim, ele mantém o 3,45. Tá? O zero, então, não é necessário. Depois, eu posso selecionar tudo isso daqui, né? Todo esse intervalo de células aqui, eu sei que vai ter valores em reais, né? Eu vou transformar isso daqui em reais. Então, eu já posso selecionar todas essas células e venho aqui nesse ícone e transformo ele em formato contábil, né? Em formato contábil, que mostra aqui para mim o sinal, né? o símbolo do reais e o valor. Aí ele já coloca o zero. Olha só, se eu digitar agora, por exemplo, 6,20, 6,2, ele coloca R$ 6,20. Tá? Só que o óleo aqui está um pouco caro, R$ 3,40. Muito bem. E qualquer célula que eu colocar algum valor aqui, ele vai já transformar aqui em reais, porque eu já selecionei e já apliquei essa formatação, né? Eu transformei em moeda. Se eu quiser, por exemplo, transformar essa moeda que está em reais em dólar, por exemplo, eu venho aqui na setinha do lado do símbolozinho aqui do dinheiro e seleciono inglês. E aí o símbolo muda para dólar, né? Para o símbolo do dólar. Ou no caso aqui, euro. Eu clico aqui, ele transforma para o símbolo do euro. Ou, se eu quiser, eu venho aqui em mais formatos. E aí eu venho aqui no símbolo e escolho
o símbolo que eu preciso. Então tem aí moedas de vários países, olha só. Ok? No nosso caso a gente quer reais mesmo, né? E basta, no nosso caso basta selecionar, né? Clicar aqui direto no símbolo do dinheiro aqui, na moedinha. Vamos continuar preenchendo aqui. 2,30, 1,80, 7,50, 3,40, 2,90. Olha que legal, ele já coloca o valor, né, em reais. Isso daí facilita bastante. Parece que não, mas digitando, sem digitar o zero, você economiza tempo, né? Principalmente se for preencher uma planilha com muitos valores, né? Então cada zero que você deixa de digitar é um tempo que você economiza. Vamos continuar aqui. Aqui eu já coloquei 1,90. E por fim o mercado 4. Muito bem. Bom, a primeira fórmula que a gente vai trabalhar então é a fórmula da soma, né? A gente vai somar cada um dos valores aí para descobrir o total de cada supermercado. Tá? Então, para a gente fazer isso, existem algumas formas. Por exemplo, eu poderia vir aqui e digitar 12,50 mais 6,80 mais 3,45, só que esse método não é o método mais inteligente, né? Porque se eu tiver uma lista com 200 itens, eu vou passar a vida inteira aqui digitando esses valores, digitando essa soma. Então esse não é um método muito correto, né? Embora ele faça soma naturalmente, ele vai fazer, né? Se eu colocar o sinalzinho de mais aqui, né? O sinalzinho de soma, ele vai fazer a soma, mas não é um método prático, né? Isso daí não vai funcionar muito bem. Uma outra forma seria somar as células, por exemplo, B2 mais B3 mais B4 mais B5 e assim por diante. Mas também, né, se eu tiver um item aí com 2.000, uma coluna com 2.000 itens, por exemplo, eu vou ficar um bom tempo aí fazendo essa digitação aí da soma. Né? Ele também faz o cálculo, tá, naturalmente, mas também não é um método indicado. Nesse caso, o melhor método é usar a fórmula da soma, né, onde eu escrevo igual, né, lembrando que todo o cálculo, toda a fórmula que a gente usa no Excel, a gente precisa começar com o sinal de igual. Tá? Igual soma. E aí eu vou selecionar o intervalo aqui de células que eu quero somar. No caso, são esses valores aqui. E aí, basta dar um Enter e eu tenho aí o valor total.